Primeiramente, né, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, né, com a gente para este encontro. Então, hoje a gente tem, né, os convidados especiais, né, a gente tem aí a Olívia, que é uma enfermeira especialista em serviço de controle de infecção hospitalar, e o Israel Lemos, que também é enfermeiro de um hospital membro do PHS, a Olívia também. E nós vamos falar um pouquinho, né, hoje sobre o tema da substituição de escovas de degermação por soluções hidroalcoólicas. Eu vou passar um pouquinho do contexto para vocês, né, o motivo pelo qual a gente está trabalhando este tema e também a proposta dos nossos encontros bimestrais, que pode ser que, né, algum de vocês esteja participando pela primeira vez, que isso é uma novidade dentro da agenda de resíduos do PHS, nós iniciamos essa agenda este ano. Então, eu vou só compartilhar aqui o meu slide para passar para vocês o nosso programa, né, de hoje, e logo mais assistimos aí a palestra dos nossos convidados. Então, o tema que a gente vai apresentar hoje, né, e discutir é sobre o uso das escovas de degermação versus a solução hidroalcoólica para antisepsia pré-operatória das mãos. Os nossos convidados, né, eu como gestora em saúde ambiental e também especialista em sustentabilidade dentro do PHS e responsável pela agenda de resíduos, vou estar conduzindo, né, esse nosso encontro. E como convidada para participar, né, do encontro e trazer um pouco do contexto da parte técnica, a gente vai ter a presença da Olívia Palmeira, que é graduada em enfermagem, mestre em biotecnologia, especialista em gestão de saúde e controle de infecção, também, né, em enfermagem dermatológica, e hoje é supervisora. Atualmente ela atua como supervisora no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Cardiopulmonar, que é um hospital novo que aderiu ao PHS, né, recentemente, e já tem um trabalho bem interessante dentro desse tema. E também teremos aí a presença do Israel Lemos, né, que também é graduado em enfermagem, tem gestão aí em auditoria e sistemas de saúde, docente, né, de ensino superior também, professor de pós-graduação, o Hospital Adventista, na qual ele atua como coordenador de serviços de saúde do trabalhador e sustentabilidade ambiental, que também é membro do PHS e já tem uma trajetória, já tem alguns anos aí de trajetória de participação do projeto Hospitais Saudáveis. Então, Israel vai trazer para a gente um pouquinho, vai contar um case, né, de como que se deu o processo de substituição das escovas por solução hidroalcoólica no Hospital Adventista de Manaus, e vai também apresentar aí os benefícios e os resultados e impactos que teve após adotar esse método para antisepsia aí das mãos. Então, nosso cronograma, né, a abertura, a gente vai ter a Olívia, que vai fazer aí essa apresentação, né, da parte técnica relacionada aí à utilização e à antisepsia pré-operatória das mãos. Logo depois eu farei a apresentação do resultado de uma pesquisa do projeto que foi motivado, né, por uma discussão no grupo de resíduos. Então, eu vou trazer um contexto para vocês de o que motivou, né, o nosso apoio técnico, a nossa discussão dentro desse tema, e também as etapas que a gente está conduzindo para poder concluir esse trabalho. E o Israel vai apresentar o case, e depois a gente vai ter uma sessão de tirar dúvidas e compartilhamento de experiência. Então, eu, né, peço para que vocês, durante a apresentação, tanto da Olívia quanto do Israel,
se vocês já vão tendo algumas dúvidas, tendo alguns insights, alguns comentários, vocês já vão colocando no chat para que eu já consiga ir organizando e filtrando isso para a gente poder participar dessa sessão. Tá? Quem participou na edição anterior do primeiro encontro, a gente se dividiu em grupos e fizemos uma discussão mais com grupos menores e tal. Mas neste momento, neste encontro de hoje, a gente vamos ficar todos juntos na plenária e as dúvidas vão poder sendo tiradas com todos presentes, então a gente não vai ter essa divisão de salas em grupos. Tá? E logo depois os avisos finais. Então, a nossa programação está agendada para 1h30. Então, iremos aí trabalhar para cumprir esse tempo, tá? Então, só trazendo um pouquinho do contexto para quem, né, está participando da primeira vez, o que motivou essa agenda dos encontros bimestrais? Em 2021, eu criei um grupo de resíduos para poder, pelo WhatsApp ali, para poder facilitar tanto a minha comunicação quanto também o compartilhamento de experiências e, né, o network aí entre os gestores de resíduos. E durante o ano eu fui monitorando todas essas discussões, né, que foram acontecendo. E no ano passado, né, eu fiz uma pesquisa de avaliação desse grupo de WhatsApp, tive uns resultados super positivos, né, de que o grupo estava ajudando a melhorar processos de gerenciamento de resíduos dentro da instituição, em inspirar novos projetos. Então, diante disso e também diante de uma de solicitações que veio dentro do grupo, da gente promover os encontros mais técnicos para poder fazer esse network, fazer essa qualificação e ampliação também de conhecimento e troca de experiências, eu criei essa agenda, né, do calendário aí com os encontros bimestrais neste ano. E os temas para esses encontros, eles foram escolhidos diante de trabalhos que nós já estamos realizando. Então, no primeiro encontro, a gente trabalhou a questão da aquisição e consumo e descarte de luvas de procedimento, que foi um dos temas muito discutido dentro do grupo do WhatsApp. Também apresentamos recursos do PHS para poder fazer a aquisição, né, que está relacionado também à agenda de compras sustentáveis. E hoje, né, o nosso tema vai ser as escovinhas, né, a antisepsia aí, das mãos pré-operatório. Então, nosso próximo encontro será em outubro, né, que vamos falar um pouco sobre resíduos orgânicos, as técnicas de reciclagem, a compostagem, a biodigestão e tudo mais, isso para outubro. E em dezembro a gente vai fechar com uma discussão sobre os indicadores, tá? Qual que é o produto, né, desses encontros? Então, por meio desses encontros, a gente vai fazendo esse mapeamento de dúvidas, vamos fazendo essas discussões, e o produto disso vai ser uns guias orientativos sobre cada um desses temas, tá? E com as principais dúvidas que apareceram dentro da discussão. Então, eu vou passar a palavra para a Olivia. Eu vou convidar a Olivia para poder se apresentar e iniciar a apresentação dela. Tá? E aí a gente dá continuidade no nosso programa. Então, Olivia, a palavra está com você. Pronto. Pode abrir o microfone. Olivia? A gente não está conseguindo ver a sua imagem e nem o seu áudio.
Bom, enquanto a Olivia resolve a questão do áudio, que a gente não está conseguindo ver nem a imagem nem o áudio dela. Não sei se ela está me ouvindo. Bom, enquanto ela não inicia, eu vou só passar então para vocês um pouco do caminho, né, da trajetória do projeto e falar um pouquinho das etapas para a gente poder ir seguindo. Tá, ela está com um probleminha técnico lá, enquanto ela resolve o probleminha técnico, que é normal, né, dentro de uma transmissão online. Então, eu vou só apresentar, então, para vocês as etapas do projeto e onde nós estamos neste momento. Então, só para poder fazer um contexto, né, do porquê o que motivou a gente discutir este tema e tudo mais, nós tivemos numa provocação dentro do grupo do WhatsApp no finalzinho de 2021, né, no mês ali de dezembro de 2021, pela equipe do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, devido à identificação, né, da quantidade de resíduos que estava sendo gerado por meio do uso das escovas de degermação, né, que é de uso único e descartado, e é um volume, né, bem significativo. Então, diante dessa provocação que foi colocado ali no grupo, e também um questionamento de substituição, como que se daria a substituição dessas escovinhas por solução hidroalcoólica, a gente, né, aí eu fiz um contato com a Renata, que é a profissional do hospital, que fez essa provocação no grupo, para que nós pudéssemos apoiá-la tecnicamente dentro desse processo, até conectando também com a agenda do PHS, que é a agenda relacionada a plástico e também a substâncias químicas, né, que é a orientação para a aquisição de produtos mais seguros, né? E as escovinhas, ela contém a clorexidina, que é uma substância química e está aí dentro das listas de substâncias químicas indicadas para reduzir o consumo ou para substituição também. Então, diante disso, a gente fez um conjunto, né, de reuniões, junto eu, a Renata, a Alessandra e a Lídia, que é a diretora executiva, né, do PHS, e tudo isso no ano de 2022. E aí, nessas reuniões, a gente discutiu um pouco sobre... levantamos alguns dados, então a Renata, né, levantou algumas fichas de produtos que estava disponível no mercado e que ela tinha contato de fornecedores e tal. E após esse levantamento, eu fiz uma análise das substâncias químicas que compunha cada uma dessas soluções, né, alcoólicas, e utilizando aí alguns critérios e alguns parâmetros também que foram discutidos e apresentados dentro de um trabalho que foi realizado pela Saúde Sem Dano, que é a questão de aquisição de desinfetantes mais seguros, né? Então, atendendo também um pouco, né, dessas referências bibliográficas, utilizando essas referências, eu fui fazendo essa análise dentro dessas fichas, né? E, a partir desses dados que a gente foi identificando, houve, né? A gente achou uma necessidade, identificamos uma necessidade de fazer uma pesquisa, né, junto com os membros do PHS, e até para ver qual que era os processos que eram utilizados, né, pelos profissionais, né, ali entre os hospitais que são membros do PHS, quais produtos eles utilizavam, para a gente poder também
ampliar um pouco, né, essa base de coletas de informações e até mesmo de outros produtos que possam estar disponíveis no mercado, além dos que a gente identificou aí por meio do contato da Renata com, né, os fornecedores que ela tinha. E, e aí, este ano, né, a gente fez essa pesquisa ali no final do ano, e aí, este ano, eu fiz análise desses dados coletados, fiz reuniões né, com as instituições, a gente teve em torno de 19 instituições que respondeu essa pesquisa, e com essa agenda, né, de encontros bimestrais, foi inserido esse tema para a gente discutir um pouco e também identificar quais são dúvidas, né, outras dúvidas que os profissionais tenham durante esse processo, tá? Então, a gente está nessa fase, e aí, como eu comentei com vocês, no final, né, o produto de toda essa discussão, de tudo isso que a gente está comentando, e desse trabalho será esse guia para poder orientar as organizações e aí nesse processo de substituição das escovas por soluções hidroalcoólicas, tá? Então, depois da fala da Olivia, eu apresento para vocês os resultados da pesquisa e todo esse trabalho que a gente ainda tem a ser construído, mas no contexto, esse é o resumo, né, das nossas atividades aqui dentro desse tema. Olivia? Olá, pessoal, boa tarde. Agora Boa deu tarde. certo? Sim, agora sim. Desculpa. Deu tudo Pronto, certo agora. tudo Consegui. certo, pode Posso iniciar. compartilhar? Sim. Eu tô vendo pra cá, né? Peraí só um segundo, meninas. Ó, pode adiantar aí, fica à vontade, viu? A gente vai ouvindo aqui por tabela. A gente atrapalhar mais. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim, já tá projetando, só falta colocar no modelo slide, no modelo apresentação. Isso. Tá certinho agora. Tá? Pessoal, peço desculpas pelo contratempo. Infelizmente, eu tive aqui um contratempo mesmo técnico em relação ao computador. Quero primeiro agradecer a Simara e todo o grupo, né, pelo convite em falar desse tema. Higiene de mãos é uma coisa que, de uma forma geral, é um tema que eu me dedico bastante a estudar e entender sempre mais sobre esse tema. Então, hoje o desafio é conversar um pouquinho sobre antisepsia pré-operatória das mãos, uso de escovas de desgermação versus solução hidroalcoólica. Então, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital Cardiopulmonar aqui na Bahia. A gente tem uma experiência já há bastante tempo com a troca, né, desse processo, mas a minha missão aqui não é falar, obviamente, da minha experiência, mas sim mais pelo que a Simara falou, falar mais sobre a questão técnica, a questão mais de evidência científica envolvendo realmente essa questão da solução alcoólica versus o processo de desgermação cirúrgica das mãos com algum antisséptico. A princípio, eu gostaria de falar para vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesse de ordem pessoal, comercial ou acadêmica com nenhuma indústria, e minha apresentação está baseada, de fato, na questão da evidência científica. Então, só para a gente entender um pouquinho a nossa pele e a necessidade do processo de preparo cirúrgico das mãos, é que a gente tem a pele, ela é formada por camadas, né? Então, a gente tem a superfície da pele, que é a camada realmente bem externa, a epiderme e a derme. Então, essa superfície da pele, ela tem muitos micro-organismos. E aí a gente chama de flora transitória. Essa flora transitória, então, consiste de micro-organismos que geralmente não são patogênicos ou potencialmente são patogênicos, desculpe, ou potencialmente patogênicos. Então, a gente tem as duas, o que é patogênico e o que é não patogênico. Ela sobrevive por curto período de tempo e ela é passível de um processo de retirada mesmo com o processo de higiene de mãos, seja por água e sabão, seja por água mais uma solução antisséptica, ou uma fricção alcoólica. Então, a gente está falando aí de uma higiene mais básica de mãos. Mas quando a gente está falando de uma flora que é residente, essa flora, sim, ela é composta por de acordo com o gênero, idade, condição clínica. Então, eu não tenho como
ter uma precisão exata dessa flora, porque ela vai ter várias variáveis dizendo qual é a composição dessa flora. Mas o que a gente quer aqui de objetivo passar a mensagem? A gente quer passar a mensagem de que essa flora, ela está na camada mais interna da tua pele. Então, ela vai estar nessa camada interna, então ela vai ser mais difícil de retirada. E é por isso que nesse processo aqui, eu preciso de um processo mais aprofundado. E aí a gente fala do processo pré-operatório das mãos. E aí esse processo, ele tem como finalidade retirar parte dessa flora residente, porque ele também não vai conseguir atingir toda a sua totalidade. Então, ele tira parte dessa flora residente. Então, com o processo pré-operatório das mãos, a gente tem o objetivo de eliminar toda a flora transitória, bem como parte dessa flora residente. Então, aí a gente quer eliminar a microbiota transitória, a gente quer reduzir substancialmente a microbiota residente no início e no meio do meio e fim do procedimento. Então, não adianta também eu fazer uma redução, que é uma redução só inicial. Eu preciso que ela seja consistente para o meio e para o fim do procedimento. E aí eu já gostaria que vocês refletissem um pouco em relação se eu vou trocar a solução, e essa solução, ela precisa me dar uma condição técnica de ter no início, no meio e fim de uma cirurgia, eu preciso que ela tenha, de fato, algum efeito residual. Porque aqueles procedimentos que eles são rápidos, ok, mas tem procedimentos, por exemplo, cardíaca, uma cirurgia ortopédica que eu posso levar 6, 8, 10 horas, então eu preciso pensar nessa solução em que ela reduza essa flora residente, mas que ela não reduza só início, ela faça todo o processo até o fim. Evite crescimento bacteriano debaixo dessas vulvas. Então, isso é exatamente o que a gente quer com a solução que a gente vai fazer escolha para o preparo pré-operatório das mãos. Ainda quero trazer informações importantes. Ao final de cada cirurgia, a gente tem 18% das vulvas que vão apresentar microperfurações. Então, a importância da gente fazer uma desarmação completa dessa mão. Em 2 horas, pelo menos 35% de luvas tem microfura com entrada de água. Cerca de 80% dessas perfurações o cirurgião não vai perceber durante o seu procedimento cirúrgico. E a falta do preparo adequado das mãos pode dobrar o risco de infecções do sítio cirúrgico. Quando a gente vai olhar aqui esse estudo, ele coloca aqui pra gente quais são os locais que mais perfuram essa luva e que não é percebida. Então, percebam que aqui a gente tem polegar, dorso de mão, os dedos de uma forma geral, né, indicador, enfim, eles realmente perfuram e a gente acaba não percebendo, a gente fala, o cirurgião acaba não percebendo. Então, esse aqui é só para enfatizar mais uma vez a necessidade da gente fazer um preparo adequado das mãos. Quando a gente vai selecionar um produto cirúrgico das mãos, nós, de uma maneira geral, precisamos, então, observar tudo isso aqui. Reduzir o número de micro-organismos liberado pelas mãos, reduzir esse número de micro-organismos por 6 horas, e aqui a gente chama disso de atividade persistente. Reduzir o número de micro-organismos após a aplicação ao longo de 5 dias, aí a gente chama de atividade acumulativa desse produto. E lembrar que a gente tem uma recomendação nos Estados Unidos, onde ele diz que a gente deve ter uma preparação antimicrobiana não irritante, com amplo espectro e seja já rápida ação e persistente. A Europa tem outra recomendação, que é todos os produtos devem ser pelo menos tão eficazes quanto a fricção cirúrgica, referência com N-propanol. Por que eu já estou trazendo essas duas questões aqui dos Estados Unidos e da Europa? Porque vocês vão ver que quando a gente vai falar de solução alcoólica, a gente tem uma preparação, sim, que é indicada pelos Estados Unidos, uma indicação pela Europa, e aí no finalzinho eu vou colocar para vocês qual é o consenso do Brasil em relação a isso aí. Então, há uma diferença em relação à composição desses dois locais, e o Brasil, então, também se posiciona na sua indicação. Então, vamos lá para os produtos, né? Então, a gente pode ter iodo-fosforo, o iodo-fosforo, e aí eu já quero, gente, fazer, antes de começar esse slide, uma adaptação do que a gente trouxe logo no início, que é escovação. Então, a gente já tira a questão da escova, já pensa que nas instituições a gente não pode ter escovas. Escovas são altamente abrasivas na pele, então a gente corre o risco ali de fazer lesão. O que a gente usa são esponjas, caso a instituição prefira fazer o processo com
um produto antisséptico, tá? Lembrar, então, que a gente exclui a escova, porque realmente é lesivo, e aí a gente está trabalhando com o conceito dessas esponjas impregnadas. E aí a gente tem esponja impregnada que pode ser com iodo-fosforo, aí a gente tem uma indicação de uma lavagem pré-cirúrgica com PVPI a 10%, com 1% de iodo ativo. O mecanismo, basicamente, dele é penetrar nessa célula, formar aminoácidos e ácidos graxos, logo prejudicam a síntese proteica e membrana celular dos micro-organismos e fazem a morte bacteriana. Tem uma ampla ação contra gram-positivo, gram-negativo, bacilo de tuberculose, fungos e protozoários. No entanto, ele tem pouco efeito persistente do antisséptico e tem muita dermatite associada a PVPI. Então, por isso que em muitas instituições a gente não vê a esponja impregnada com PVPI. Mas a gente pode ter a indicação da esponja impregnada com clorexidina. E aí, o percentual de concentração ele tem uma variação de 2 a 4%. O mecanismo, basicamente, é a capacidade de adesão àquele micro-organismo. Ele faz a ruptura da célula, inclusive para os envelopes virais. E ele tem uma ação contra gram-positivo, vírus, exceto os vírus não envelopados, gram-negativos e fungos. Veja, eu coloquei aqui gram-negativo porque se a gente for olhar dos antissépticos, a clorexidina ela não tem uma excelente ação nem para fungos nem para gram-negativo. Ela tem uma excelente ação para gram-positivo. E aí, qual a grande vantagem da clorexidina? Ela possui uma ação residual rápida, eficaz e raramente tem dermatite associada. E aí a gente tem esponja com água para fazer esse processo. Então, o que eu quero trazer aqui já de mensagem, resumindo esse slide, é que a gente tem a opção sim de fazer preparo preparatório das mãos. Na grande maioria das instituições a gente usa a esponja com a clorexidina, mas já trago para vocês a grande vantagem da clorexidina é ter uma rápida ação, uma eficácia em especial para gram positivo. Tem poucas dermatites associadas à clorexidina e ela tem um efeito residual muito importante. Então, essa é a grande vantagem do uso da clorexidina. Mas vejam que a clorexidina a gente usa também com água. Do ponto de vista técnico, e aí eu vou entrar nesse mérito, porque eu sei que a Simara já falou um pouquinho sobre a questão ambiental e, obviamente, vai ser falado mais nesse fórum. Mas se eu for para o lado que é realmente o ambiental, eu vou gastar muito mais água com esse processo do que eu usaria, por exemplo, com a preparação alcoólica. Mas para além dessa discussão, que é a discussão ambiental, devo lembrar para vocês que agora não é mais nem a número 5, é uma outra, me desculpa, eu não atualizei, em 2021 a gente já tem uma nova portaria, mas não muda muito o parâmetro da mensagem que eu quero trazer para vocês, é que hoje a gente usa uma água com padrão de potabilidade, onde a gente pega uma água potável que é usada para todo comum e não existe uma especificação para o uso em hospital, exceto para algumas unidades específicas, hemodiálise, CME, tem uma regulamentação própria para a água, mas para a água potável a gente não tem uma diferença se usa na unidade hospitalar. O que eu quero trazer para vocês é que a gente pega essa portaria e faz uma adaptação dentro da nossa instituição e fala, eu vou fazer uma análise de água a cada 6 meses. Então, imagine que eu coloco um antisséptico e coloco uma água que eu não consigo dizer se essa água está totalmente adequada para fazer o processo de preparação das mãos. Então, existe ainda um risco adicional técnico de a contaminação dessa água no processo da lavagem de preparo cirúrgico das mãos com a escova ou com a esponja impregnada. Aí é só um exemplo para mostrar para vocês que é aqui uma foto retirada, que foi retirada por nós mesmos do hidrômetro da rua onde tem o hospital. Claro que a gente recebe essa água e faz o tratamento, mas essa água é que a gente recebe. Se a gente não quisesse fazer o tratamento, imagina como é que seria. Será que todas as instituições fazem isso? Então, obviamente, eu já estou querendo trazer uma crítica que, do ponto de vista técnico, isso também não seria uma solução mais viável para a gente fazer esse processo. A solução alcoólica. Então, a maioria dos antissépticos à base do álcool, ela contém isopropanol, ou etanol, ou N-propanol. O mecanismo de todos eles é fazer uma desnaturação dessa proteína que entra em contato com o mesmo, e esse processo de coagulação proteica está associado à proporção de água e álcool nessas soluções. Então, sempre lembro que precisa ter água, sim, ou algum emoliente,
para que ela penetre na membrana da bactéria e faça o processo dela que tem que ser feito. Por isso que as soluções alcoólicas, elas não são a 100%, a 99%, a 98%, porque elas precisam do percentual de água, sim, para fazer a penetração no micro-organismo. Tem uma excelente atividade aí contra vírus, bactéria gram-positiva, bactéria gram-negativas. Então, se eu for comparar do que ela precisa fazer, do que o álcool precisa fazer em relação à clorexidina, ela consegue ser excelente para tudo aí. Lembra que eu falei anteriormente que para gram-negativo a clorexidina não tem uma excelente ação, mas a solução alcoólica tem uma excelente ação para tudo aí. Isso aí. A eficácia antimicrobiana da formulação do álcool é indiscutível, superior a todos os outros métodos que a gente tem hoje para o preparo pré-operatório. Então, é indiscutível que a gente, do ponto de vista técnico, o álcool teria a melhor atividade microbiana. Mas vejam, ele não tem efeito residual. Então, quando a gente traz a questão da solução alcoólica, que é eu preciso ter solução alcoólica dentro da minha instituição. Quais são os desafios que a gente enfrenta? Concentração de solução alcoólica, o que as pessoas vão entender, qual é a composição, qual é o efeito residual que essa solução pode ter com outra substância para me dar um efeito residual maior, já que indiscutivelmente ela tem excelente atividade antimicrobiana, mas não tem efeito residual. Então, isso é um desafio realmente que aqui a gente precisa pensar. A técnica que eu vou utilizar, o tempo de aplicação, quais são as crenças que essas pessoas dentro de uma unidade assistencial têm, qual a economia que eu faço ou que eu não faço com essa solução alcoólica. Então, quando eu falo em concentração de solução alcoólica, eu falei para vocês que a Europa e os Estados Unidos, eles têm uma diferença em pensar nessa solução alcoólica. Então, eu trago, por exemplo, o FDA como se fosse nossa Anvisa lá nos Estados Unidos. E o FDA fala para a gente que o que ele trata como higiene de mãos é que uma solução alcoólica composta com etanol de 60% a 95%, ela tem uma categoria 1, ela é segura e é efetiva como agente de higiene e antisepsia das mãos. O isopropanol, ou seja, álcool com composição de isopropanol de 70 a 91,3, ele traz que tem dados insuficientes para classificar se esse álcool tecnicamente ele é viável. A Europa, ela já diz o seguinte, que o isopropanol a 60%, ou seja, até menos do que o indicado lá pelo FDA, ele tem padrão de referência para agentes de higiene de mãos à base alcoólica. Então, o que eu quero trazer para vocês é a discussão que já trouxe no início, que é, indiscutivelmente, o álcool é a melhor solução, só que existe, na realidade, uma diferença entre o que é seguro na composição entre esses dois locais que, de fato, ditam as regras, geralmente, para o mundo em relação ao processo de higiene de mãos. A Organização Mundial de Saúde segue muito, né? Então, tem uma tendência, obviamente, de ouvir ou seguir opiniões ou, enfim, estudos que estão locados, assim, na Europa e nos Estados Unidos. E a Organização Mundial de Saúde diz que pode ser um etanol a 96%, uma formulação que pode ser feita, como também pode ser o isopropanol. Então, ela coloca aqui as duas, mas ela coloca uma concentração em que ela está indicando para esse processo. Eu vou, aqui na realidade, gente, eu vou até passar aqui para não me delongar no assunto, mas nesses próximos slides aqui, eu só estou trazendo para vocês exatamente o estudo de cada um que vai indicar. Né? Então, alguns vão falar que não é N-propanol, outro é isopropanol, o percentual vai diminuir para um e para outro. Então, aqui é só falando para vocês que, no fim, eles mesmos se contradizem nos estudos quando eles dizem que um vai ser uma formulação e outro vai ser outra formulação. No finalzinho da apresentação, eu vou colocar para vocês qual é o que de fato a gente tem de orientação no Brasil, mas basicamente o Brasil vai seguir a orientação que a Organização Mundial de Saúde traz em relação a ser os dois produtos, no entanto, com a formulação de concentração que é indicada. Outra vertente que eu acho que tem que ser discutida do ponto de vista ambiental também, que é o seguinte: o álcool são rapidamente germicidas quando aplicado na pele, mas não tem efeito persistente, residual e considerável. Se a gente for trazer os outros antissépticos, eu conversei um pouco com a Simara antes da gente falar sobre de como é que a gente gostaria aí da apresentação, mas não há dúvida que, de fato, o álcool seria, acho que, menos prejudicial ao ambiente do que propriamente a clorexidina.
Só que existem alguns procedimentos que eu faço uma indicação, exemplo, você está numa clínica de oftalmologia, um hospital de oftalmologia, procedimento super rápido, por que não usar só a composição da solução alcoólica que tem para o preparo pré-operatório das mãos? Está tudo certo. Mas aí eu tenho um hospital que a pessoa precisa, o cirurgião, ficar com muito tempo de efeito residual ali naquela mão para fazer o processo cirúrgico. Então, eu não tenho como ter só uma formulação que tem só álcool. Eu preciso ter uma formulação que também me dê um antisséptico para ter um efeito residual. O crescimento das bactérias na pele ocorre lentamente após o uso do antisséptico para as mãos à base de álcool, então, mas ele vai realmente ter um crescimento após o uso. O que eu sempre falo é que o álcool ele tem um efeito devastador naquela pele, mas nem tudo é perfeito. Ao mesmo tempo que ele está fazendo um efeito devastador, ele também não fica muito tempo naquela pele. Então, assim, ele tem efeito maravilhoso, mas ele não tem como ficar muito tempo. A adição de clorexidina ou de outros compostos, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, outros antissépticos que pudessem ter um efeito residual, é muito benéfico para situações em especial onde os procedimentos cirúrgicos eles vão ser mais longos. Combinação de solução solução alcoólica e clorexidina pode contribuir para atraso de crescimento bacteriano nas mãos enluvadas, parece ser menor, então parece ser uma alternativa. Um outro desafio que eu coloquei lá foi a técnica. A técnica aqui vai ser diferente. Imagina que num processo pré-operatório das mãos com a esponja impregnada, eu levo uma primeira cirurgia 5 minutos pelo menos para fazer. Quando eu vou fazer esse processo, eu posso ter um tempo até de 60 segundos para ele fazer o procedimento, tendo uma variação aí de 1 minuto e meio, mas é um processo muito diferente. Percebam que a técnica aqui explicada, ele traz toda sua parte distal para depois proximal, mas ele vai voltar para a parte distal, a gente consegue ver isso aqui nesse próximo slide, né? Então, ele ensina realmente como ele tem que fazer da parte que é distal, depois ele vai para, da proximal, depois ele vai para distal e depois ele volta a fazer novamente na distal, nos dedos ali na solução alcoólica para poder reforçar esse procedimento. Então, ele já vai aí diferindo da técnica, obviamente, que a gente usa. E o tempo que eu já adiantei, né, que ele está colocando que a maioria dos produtos faz 3 minutos, mas eu já tenho na minha solução aqui que pode ser reduzido para 1 minuto e meio, e a que eu uso hoje me recomenda até 1 minuto para fazer esse procedimento, que é 60 segundos, e se o médico sentir que não fez o procedimento correto, ele volta para fazer. Então, imagina que a gente sai de 5 minutos para o médico fazer agora 1 minuto. Então, o fabricante sempre deve fornecer a recomendação para você do tempo menor. Então, por isso que eu falei para vocês que hoje a gente tem para 1 minuto e faz isso de forma tranquila. Bom, aí agora a gente vai para as crenças, tá? Olha só, quando a gente fala do processo de preparo de mãos, além de tudo isso, está envolvido a crença desse preparo. Então, olha isso aqui. Que na realidade, para ela, uma cirurgiã, eu peguei isso aqui de um blog que eu achei muito interessante, que ela fala que aquele momento é o momento onde ela olha para ela mesma, é o assentamento, é um ritual de limpeza do corpo e mente para o último preparo ali do procedimento. Então, o preparo das mãos, o tempo que ela está lá, 5 minutos, não só corresponde à técnica, ao procedimento, é o ritual ali de passagem. Enquanto isso, já que a gente está falando de hospitais saudáveis, essa torneira está ligada lá, ele fazendo esse procedimento de ritual. Uma outra coisa aqui, ó, antisepsia cirúrgica das mãos, geralmente é praticada como parte de um ritual pela equipe cirúrgica, corroborando com o que essa médica aqui falou, essa cirurgiã aqui falou, não sendo a adesão um problema de fato, ou seja, na concepção desse estudo aqui, a adesão do processo pré-operatório das mãos não é um problema. De fato, na minha realidade, eu vejo isso. O preparo para fazer cirurgia das mãos é diferente quando a gente fala de 5 momentos de higiene de mãos na nossa equipe. É diferente do preparo pré-operatório. As pessoas entendem realmente o cirurgião que é um ritual, faz parte do processo. Muitos acreditam que a escovação vigorosa das mãos e antebraço é essencial para o preparo da pele, além do método tradicional ser considerado um ritual pré-operatório para a cirurgia, ou seja, mais uma fala corroborando com tudo que está aqui que eu falei anteriormente. Então, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro, essas crenças que a gente precisa aí adotar. Quem tem cirurgiões muito antigos dentro da instituição tem mais problema, porque essas pessoas habituaram a ter essa crença e acreditam realmente que esse processo faz parte, que ele sempre higienizou as mãos. Imagina,
fez um preparo preparatório das mãos com escova, que mudou para esponja, e que agora as pessoas estão sugerindo fazer em 1 minuto com álcool. Então, realmente, essas crenças, elas precisam ser quebradas para que, de fato, as pessoas façam a adesão do processo aí que é sugerido. Economia. Bom, gente, é indiscutível. O processo de solução alcoólica, você vai economizar tempo, você vai economizar água, você vai economizar resíduo, esponja com antisséptico, compressa estéreo. Então, você faz uma série de economias com essa troca. Aqui é só trazendo para vocês alguns estudos. Então, aqui, ó, essa Universidade de Miami, ela fez a conversão da antisepsia pré-operatória das mãos tradicionais para a base alcoólica. Aqui ela economizou 323 mil dólares por centro cirúrgico no ano lá em Miami. Preparação alcoólica, ela promove a redução dos custos por procedimento em até 67% em relação ao método tradicional. Considerando que sejam feitos 3 procedimentos de antisepsia realizados por equipe cirúrgica por dia, o descarte de escova gera aproximadamente 1,5 toneladas de lixo por ano. Então, isso é indiscutível. E aí, quando a gente fala dos guias, o que os guias falam para a gente? Aí eu vou falar para vocês de forma rápida dos que são mais atuais, em que aqui são guias de diferentes nortes, tá? Então, aqui tem a Organização Mundial de Saúde, aqui tem CDC, aqui tem o guia de enfermagem pré-operatória que a gente chama de AORN, a gente tem o próprio guia aqui do EPIC, que é o de 2018, todos eles aí, inicialmente os mais antigos, ainda falam da questão da opção entre os dois, mas os atuais, não tem dúvida que a evidência é forte para você fazer uma substituição. Olivia, a diferença entre infecção do sítio cirúrgico de um para outro, não tenho como afirmar isso para vocês, porque a infecção do sítio cirúrgico ela é multicausal, ela não depende só disso. Então, você dizer que aumentou a infecção por isso é muito arriscado. No entanto, eu consigo dizer para vocês, se eu tenho um processo onde eu não consigo garantir a água 100%, eu tenho um produto que é a clorexidina, que não é excelente para todos os micro-organismos, e agora eu faço a adesão de um álcool, que tem aqui na minha experiência, antes era só solução alcoólica, hoje eu faço com a composição da clorexidina. Mas se eu tenho dentro do meu hospital uma solução que ela consegue ser excelente, ter efeito persistente, ele não pega mais numa compressa, ele não pega mais numa água, com certeza eu consigo dizer que o processo é muito mais seguro do que eu usar água e antisséptico nesse processo. Bom, mas como eu prometi para vocês, em 2018 tem uma orientação da própria Anvisa, e a Anvisa ela coloca que o procedimento pode ser feito sim com as esponjas, e aí ela deixa a opção, por meio sim de produto à base de álcool. E aí o que ela fala? Ela diz que você pode usar tanto a solução que o americano, o FDA, está dizendo, como a Europa está dizendo. Então, como eu falei para vocês, corrobora com o que a Organização Mundial de Saúde trouxe. N-propanol, isopropanol, etanol, a gente vai conseguir ter, de fato, a mesma condução. Ou seja, a OMS não se indispôs nesse sentido, ela só trouxe o percentual e a Anvisa também não se indispôs. Então, gente, eu acho que talvez eu tenha passado um pouco do tempo da minha fala, mas deixo aqui uma mensagem final, que é de Paulo Freire, que eu particularmente adoro, e ele fala que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Aqui eu deixo no Instagram, caso vocês queiram dar uma olhada, a gente tem lá, eu sempre coloco, deixei o Instagram mais profissional, fui conduzida a isso. E é isso, muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida eventual aí. Obrigada, Olivia. Eu que agradeço pela excelente aula, né? Acho que trouxe muito bem o contexto, né, de todo esse processo e também os pontos que a gente tem que ficar atento e essa comparação, né, e dentro até um pouco do que nós conversamos anteriormente. Então, para não me alongar, eu vou mostrar para vocês um pouco do resultado da pesquisa, que tem algumas coisas que conversam um pouco com o que a Olivia trouxe. E aí, logo depois, o Israel vai trazer já um case prático com números, né, e com resultados depois desse processo de substituição.
Então, eu vou fazer uma apresentação bem resumida aqui, né, dos principais resultados que tivemos. Então, aqui só para, né, relembrar um pouco, né, do que eu comentei com vocês lá no início, que a gente fez uma análise da composição, né, das soluções alcoólicas que tinham sido aí, que tem disponível no mercado. E dentro de todo esse contexto que a Olivia trouxe, né, da questão de ter dos principais ingredientes ativos dentro das soluções alcoólicas e tudo mais, a gente identificou aí, né, nós conseguimos fazer essa análise com 4 produtos. Eu não coloquei o nome dos produtos, porque o nosso objetivo não é fazer propagandas de produtos, mas sim das composições e quais pontos a gente tem que ficar atento dentro dessa escolha, quando se vai fazer essa substituição. Né? A Olivia trouxe a questão da clorexidina, né? Então a esponja, né, que vem já com a clorexidina ali, para poder fazer essa antisepsia, né, das mãos. A clorexidina, né, ela é uma substância que, dentro do estudo de desinfetantes mais seguros que foi feito pela Saúde Sem Dano, sinalizado como ela é, né, classificada aí dentro da categoria B, para os riscos aquáticos, né? Então, considerando esse processo de preparação, né, das mãos para a cirurgia, utilizando a esponja, que a torneira vai ficar aberta, porque eles não podem ter contato, né, com ali para fechar a torneira durante o processo. Então, tem toda uma especificação técnica até do tipo de torneira, como que ela deve ser acionada e tudo mais para poder fazer esse procedimento. Então, pensando nisso, né, que com o uso da escova, tem a questão da torneira aberta, tem a questão da presença aí da clorexidina, que vai fazer a escovação e ela vai ser direcionada para a rede de esgoto, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma deficiência de saneamento básico, né? Então, nosso índice aí de abrangência do saneamento básico também ainda deixa, né, muito a desejar e tal. Então, quando se vê isso dentro da solução alcoólica, e aí, né, tem essa ressalva da Olivia em relação à questão de ter uma solução alcoólica com um antisséptico de efeito residual, e o mais utilizado hoje é a clorexidina para fazer esse efeito residual. No entanto, tem também outras composições de solução, né, alcoólica para esse procedimento de preparação pré-operatória das mãos que não contém a clorexidina. Então, aqui o produto 2 e o produto 3, eles estão com a mesma composição praticamente, mas são fornecedores diferentes, tá? Então, por isso que ele está aqui repetido, né, a questão dos ingredientes, que é o álcool etílico e o propanol. E o produto 4 aqui, ele já tem outros componentes, né, que traz a glicerina, traz a vitamina E, que entra como uma função aí de emoluente, de hidratante das mãos, para poder também não causar o ressecamento, né, que também é importante ter este olhar dentro do processo da solução hidroalcoólica. Mas aqui a gente tira, né, em destaque o produto 1, que é a única amostra que a gente identificou que tem a presença da clorexidina na sua composição, numa concentração de 1%, dentro desse estudo que nós fizemos. E aí, qual que é a base, né, que a gente tem utilizado para poder fazer essa ressalva e trazer aí essa questão do uso da clorexidina? Tem uma base de dados que ela né, a base de dados de desinfetantes da cidade de Viena,
E nessa base de dados, você pode consultar qualquer tipo de substâncias químicas dentro dela, e ela traz toda essa classificação da categoria, do grupo de substâncias. Então, como eu comentei com vocês, a clorexidina está na categoria B, e dentro da pesquisa, dentro do trabalho que foi feito pela Saúde Sem Dano, que logo no finalzinho eu vou mostrar para vocês a publicação que tem, vai ter o link também disponível para vocês consultarem. É indicado a substituição e a redução de consumo, né, de produtos que contêm essa substância, mas também a gente tem que pensar nesse processo de segurança do paciente, do tempo de cirurgia, que é o que a Olivia colocou, né? Se é uma cirurgia de ambulatório, hospital-dia, que é aquela cirurgia, né, pequenas cirurgias e tal, né, a gente avalia que não haja necessidade de fazer uso de uma solução alcoólica que tenha esse efeito residual, porque é uma cirurgia muito rápida. Agora, se é uma cirurgia grande, né, de grande porte, de 6 horas, de 7 horas, de 8 horas, aí sim fica a critério da instituição em utilizar, até porque a clorexidina ela vai ter um efeito residual na pele, e o descarte dela na rede de esgoto, né, ali no efluentes, vai ser bem menor do que utilizando a esponja também. Então, aí trazendo um pouquinho, né, do perfil de quem respondeu a pesquisa, a gente teve em torno de 19 instituições que responderam à pesquisa. A maior parte dela foi o hospital geral. A gente não teve nenhum hospital dia, né, ali respondendo. Tivemos, né, as instituições, né, o perfil da natureza jurídica das instituições também, o maior percentual foi de hospitais filantrópicos ou privados sem fins lucrativos, né, que também são hospitais que podem ser públicos, mas são administrados por OS. A questão da presença de cirurgiões residentes, então, né, 12% dos respondentes assinalaram que sim, que tem cirurgiões residentes, 7% que não, e alunos de internato, né, que aí também entra os alunos que estão fazendo curso de enfermagem, cursos, né, aí de graduação dentro da área da saúde, que aí também teve alguns que responderam que a predominância é aí que 10 responderam que sim, 9 responderam que não. Mas aí quando a gente vem, né, para a questão dos produtos utilizados, a Olivia trouxe muito bem a questão, né, da substituição, de deixar de utilizar a esponja, né? Mas dentro dos respondentes das pesquisas, né, pela utilização no centro cirúrgico, ainda prevalece as esponjas, né, com 61%, 22% de solução alcoólica que contém um degermante de atividade residual, e é a clorexidina, e 17%, né, que aí são 3 instituições que responderam que utiliza solução alcoólica sem o degermante com atividade residual, isso dentro do centro cirúrgico. Quando a gente vai para a análise, né, de procedimentos cirúrgicos realizados nos ambulatórios, também tem a prevalência de 55% que utilizam a esponja, 17% a solução alcoólica com atividade residual e 28%, né, que utiliza a solução alcoólica sem o degermante aí com atividade residual. Então, isso mostra que, apesar de já termos toda essa legislação, termos todo esse contexto técnico, e já termos as normas, né, da Anvisa desde 2018, como a Olivia mostrou, ainda prevalece a utilização de esponjas com clorexidina para realizar esse procedimento, pelo menos diante desse cenário, né, dos respondentes da pesquisa que a gente realizou. E aí, quando, né, a gente incluiu nessa pesquisa também alguns questionamentos para avaliar os critérios aí durante o processo de aquisição e padronização desses produtos.
né? Então, assim, a gente teve umas respostas muito próximas uma das outras para cada um dos itens que a gente foi colocando, mas o que prevaleceu é a questão do registro né, o registro da instituição reguladora. Então, o produto está registrado na Anvisa. Em segundo, veio a questão da verificação da eficácia antimicrobiana, né, das preparações alcoólicas. E aí, como assim, dentro de todas essas opções, né, a presença de desnaturante foi o que teve menos resposta, ali, né, foi sinalizado com menor, e outros aqui também, que alguma outra informação que também não foi informada dentro desse processo. Mas, diante desse cenário, o destaque é a questão do registro da Anvisa, a verificação antimicrobiana, o custo e a disponibilidade no mercado local, a facilidade de uso, que aí se tem o dispensador, né, ou não, a averiguação de odor, cor e consistência, é o que também foi sinalizado, o tempo de secagem, então foram esses pontos avaliados, que eles responderam. Aí, quando a gente olha para a questão dos critérios relacionados aí para seguir, se são utilizados durante o processo de qualificação dos fornecedores, então, o que que eu olho quando eu vou fazer a qualificação ou avaliação do fornecedor para poder adquirir essa solução? Então, aí a gente tira a questão do destaque, que é a rotulagem e a certificação socioambiental, que foi o com mais respostas, enquanto que a comprovação da origem da matéria-prima utilizada foi 9, o plano de gerenciamento de resíduos foi 9. Então, dentro, né, a condição de trabalho ao longo da cadeia produtiva. Então, dentro desse cenário, a gente consegue ver que, de uma forma, todos esses itens eles foram pontuados. Mas aí a gente vê a questão da realização, né, do inventário de emissões. Então, de eu perguntar para o meu fornecedor se ele realiza o inventário de emissões de gases de efeito estufa. A gente teve né, o que foi menos seleção ali. Então, a gente consegue identificar que ainda é uma necessidade de melhorar essa qualificação desses fornecedores dentro dessa questão, né, de relacionar a produção com também o compromisso aí de redução das emissões de gases de efeito estufa, né, e com as questões climáticas. E tudo isso faz parte de um processo de aquisição, né? Quando você vai fazer ali o processo de inventário no escopo 3, que é as emissões indiretas, e avalia a questão da cadeia, as emissões relacionadas à cadeia de suprimentos. Então, a gente ainda vê uma necessidade de melhorar esse processo e ampliar também isso dentro da aquisição e qualificação dos fornecedores. Quando a gente vem em relação, né, o quão importantes são os fatores para a instituição adquirir o produto, aí a gente teve, né, uma resposta onde 1 é o menos importante e 5 é o mais importante. Então, a gente também teve uma resposta aí bem diversificada, onde que a aprovação da equipe da CCIH foi o destaque, né? Então, aí a gente tem a Olívia, que pode depois comentar um pouco sobre esse processo. O feedback da equipe que usa os produtos também é algo que é considerado, e que também, né, tem um percentual maior aí dentro de consideração dos critérios. A aprovação prévia do profissional do departamento, né, e a eficiência antimicrobiana também tem um destaque, né? Então, conversa um pouco com tudo que já foi aí apresentado pela Olívia. E em relação ao processo de aquisição, se tem aí um comitê por padronização que acompanha, né, esse processo, a maioria sim, e 2 responderam que não, e 2 responderam que não sabem informar.
Tá? Então, aqui a gente está tendo um número de 18, porque teve uma instituição que respondeu que ela era um ambulatório, então não tinha procedimentos cirúrgicos, então a gente excluiu ele dessa amostra. E aí, quando a gente vai para o descarte, né, a gente ainda identificou instituições que, né, responderam que faz o descarte das esponjas, né, aí que a gente né, como as escovas, que faz o descarte nos resíduos infectantes. Então, a escova, né, a esponja, ela não tem presença ali de fluidos corpóreos que você precisa descartar ela dentro de um resíduo infectante. Ela pode ser um resíduo comum. Até porque você utiliza, faz a escovação, então a clorexidina que estava nela você já utilizou, foi, né, já foi para a pele, então ela não tem essa presença de secreção e nem de agentes biológicos que há necessidade de descartar no resíduo infectante. Então aqui tem o 2, não se aplica, que é porque não utiliza escovas, e aqui também o que não utilizamos. Então, foram as respostas que a gente teve. Em relação ao descarte dos frascos, né, de álcool, de solução alcoólica que foi utilizada, e um respondeu que resíduo químico, mas a nossa maior resposta aí, com maior percentual, foi sobre os resíduos recicláveis. Tá, então aqui foram 3 instituições que responderam essa pergunta, né, dentro do formulário. E aí a gente tem um que devolve para o fornecedor para reciclagem e o outro que devolve para o fornecedor para reutilização. Acho que esse é um ponto que a gente pode pensar quando a gente vai avaliar também na questão de aplicação da logística reversa das embalagens, né, que são utilizadas e até a reutilização, o retorno dessa embalagem para o fornecedor, para que ele possa fechar aí o ciclo de produção e também de utilização desses materiais. Tá, então aqui só para trazer para vocês um pouco, a gente tem, né, esse guia aqui, que é o guia que eu comentei com vocês, que foi feito esse estudo, né, de desinfetantes mais seguros no setor saúde, então ele traz também não só essa questão da solução alcoólica, mas ele traz um trabalho que foi feito de uma forma ampla e também outras informações complementares. Eu indico que vocês acessem e também tenham, né, façam uma leitura. E aqui a gente tem um guia rápido de higiene das mãos, que é a higiene, né, das mãos de rotina, né? Não a higiene das mãos para o pré-operatório, mas sim a higiene normal, que são os 5 passos que a Olivia comentou também. Então, a gente tem este guia, e neste material, neste guia rápido da higiene das mãos, ele traz esse contexto de evitar o uso, né, de soluções alcoólicas que contenham clorexidina e outras substâncias também, para esse processo, né? Para essa aplicação, para essa utilização, porque não se faz necessário devido não ser uma atividade a longo prazo, né? E você pode utilizar, lavar as mãos e seguir com o procedimento normal e seguro, né? Então, sendo desnecessário ter esse antisséptico de efeito residual para essa higienização das mãos normal, né? Sem ser a cirúrgica. Então, o que eu teria para apresentar para vocês do resultado da pesquisa era esse, tá? E aí no finalzinho eu passo o aviso e dou o QR Code para vocês poderem acessar os desafios e tal. E aí eu chamo o Israel para poder trazer para a gente a experiência prática dele desse processo de substituição, os resultados. E, gente, se tiverem perguntas, tiverem dúvidas, vão colocando. Daqui a pouco a gente vai abrir
a sala e todo mundo vai estar liberado para poder perguntar também, se quiser acionar o microfone e tudo. Então, já vão preparando as perguntas, vão anotando aí, fazendo as suas anotações já para iniciar. Tá bom, Israel? Por favor. Consegue me ouvir? Sim. Está conseguindo? Sim. Já está no modo da apresentação, pode começar. Legal. Obrigado, Simara, pelo convite. Então, a gente vai compartilhar aqui um pouco da nossa experiência na prática, como foi fazer essa substituição da escovinha pela solução, né? Então, vou apresentar só um pouquinho quem é a nossa instituição. Eu trabalho no Hospital Adventista de Manaus, hoje eu ocupo a pasta de meio ambiente e saúde e segurança do colaborador, mas a gente trabalha de uma forma muito integrada com a questão da CCIH, né? A Lívia trouxe informações aí muito técnica, precisa, obrigado pela aula, Lívia, né? Onde ela já complementa, ela já traz toda uma parte de introdução nas nossas escolhas, né? A gente passou por toda essa fase que ela traz. O hospital é um hospital cristão, né? Faz parte da rede adventista. Nossa missão é promover o bem-estar físico, mental e espiritual, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, médico dos médicos. Nossa visão é ser uma rede de excelência na prevenção, cura, promovendo a saúde de forma integral, e nossos valores é amor a Deus, ao próximo, tendo o paciente como centro das atenções, os respeito aos princípios bíblicos, a ética profissional em todas as suas esferas, e a prestação de qualidade do serviço. Aqui eu trago um cenário da nossa organização de estrutura, né? Hoje nós temos, em média, por mês, 646 internação, a gente faz, em média, 1.200 cirurgias, exames laboratórios, 56 mil, exames de imagem, 14 mil, estamos com 194 leitos de internação, uma construção de 12 mil metros quadrados, e hoje, a título de informação de profissionais, colaboradores, CLT, a gente tem 1.400 com um staff médico entre fisioterapeuta, médico, outros profissionais, uns 350 a 400. O hospital ele tem se dedicado nos últimos anos, desde 2010, quando a gente escolheu ir para a área de segurança e qualidade, né, do paciente, e aí isso faz com que essas boas práticas, eles tenham tido evolução contínua, né? Então, eu trago aqui um pouco da linha do tempo, que desde 2012 o hospital ele tem galgado aí na linha de certificação e qualidade. Em 2016 a gente torna-se membro do PHS, a gente também faz parte da BQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida, né? Por 2 anos consecutivos a gente teve reconhecimento. Pelo próprio PHS também, 2 anos a gente teve aí reconhecimento pelas boas práticas do Prêmio Amigo do Meio Ambiente. Então, a gente tem se preocupado dentro dessa linha de cuidado, não só do paciente, mas também cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente. E aí, dentro desse contexto, pensando na ESG, a gente traz aqui como que isso começou, né? A Olivia traz no final da apresentação dela a norma técnica da Anvisa de 2018, onde ela faz essa recomendação de abordagem. A gente traz isso para uma discussão junto com a comissão de padronização e junto com o CCIH para entender os benefícios que isso vai trazer, não só na linha do cuidado do paciente, mas que impacto isso também pode ser gerado de forma positiva para o meio ambiente. Depois que a gente discute, testa, né, faz essas aprovações, a gente leva para as áreas, junto com o gestor da área. O comitê de padronização são pessoas de várias áreas, onde eu faço parte dentro da visão e cadeia, com olhar para a saúde do colaborador e para a questão da sustentabilidade. A gestora de qualidade, ela tem esse olhar mais fidedigno para os padrões de atendimento e qualidade do serviço de saúde. A gestora de CCIH, um médico para entender como esse produto chega lá na assistência do paciente, alguém do comercial, alguém do compras. Então, a gente tem uma equipe multi, né, que faz parte
desse comitê. E aí a gente enxerga isso, uma contribuição muito positiva no que a gente tange aí a SAG, né? E depois que a gente discute tudo isso, leva para a nossa alta administração para falar de valores, aprovação, benefícios e outros. Em 2018 sai a norma técnica, a gente começa a discutir como isso poderia vir para a nossa prática. A gente olha aqui nessa linha do tempo, quando nós ainda estávamos utilizando a escova degermante, quantas cirurgias a gente fazia por ano, quanto fazia por mês, quantas escovas a gente utilizava em média por mês, né? 11.337, e, em média, uma equipe cirúrgica utilizava de 3 a 4 escovas. Quando a gente faz essa somatória até o final, nós gerávamos, em média, por ano, 249 mil quilos de resíduos, né? Então, isso tinha um impacto muito negativo para o meio ambiente. E aí, em 2019, a gente começa a trabalhar tudo isso, promover reuniões, a trazer, a enxergar onde esses fornecedores, pensando na localização geográfica, a gente tem alguma dificuldade, conseguimos enxergar um fornecedor na cidade, o fornecedor, ele passa pelo crivo da nossa padronização, que a gente faz isso aqui também, né, para ele ser nosso fornecedor, e aí, a partir daí, a gente começa alguns testes desse produto. Foi feito o teste, a gente traz de novo para a reunião do comitê, aprova, e aí, a partir daí, vamos começar a colocar em prática. Faz-se todo o planejamento de treinamento, traz a equipe médica e os residentes, que nós temos residência também, para esse primeiro momento de discussão, eles estão dentro, em algum momento a gente chama eles para dentro das reuniões também. Fizemos todo o treinamento com toda a equipe, técnico, enfermeiro, médico, residente, interno, toda a equipe que compõe o serviço. E aí, em 2020, a gente começa a colocar em prática o uso dessa solução alcoólica. E a gente consegue enxergar que de 2019, para 2020, a gente tem um aumento significante de cirurgia. A gente sai de 5 mil para 9 mil. A gente teve um aumento de sala cirúrgica, teve uma mudança também. Enxergamos que o tempo da lavagem das mãos também, quando se usava a escova, era maior, como a Lívia trouxe, e a partir do momento que eu uso a solução alcoólica, eu também começo a ganhar um pouco de tempo quando a gente fala de tempo de giro de sala. Então, hoje a gente está fazendo em média 750 cirurgias por mês. Então, o que eu gastava de 11 mil escova, hoje eu gasto por ano 288 unidades do litro de degermante, né? Então, um frasco desse, em média, ele é utilizado 30 dias, ou seja, dá quase para um mês. Então, a gente tem hoje 6 salas cirúrgicas, né? Então, em cada sala a gente coloca, né, dentro e fora, então eu tenho um quantitativo bem controlado para uso, e a gente deixa também à disposição para facilitar a questão do uso, porque não adianta eu padronizar com a dificuldade de acesso para eles, né? Então, a gente tem tanto dentro da sala como em algumas áreas estratégicas. E a quantidade de resíduo que eu gero por ano dá 14 quilos e 400 gramas. Então, eu tenho aí, pensando em resíduo, né, é uma diferença positiva muito grande aí da geração de resíduo. Eu não trouxe aqui a questão financeira, porque o meu financeiro está de férias, ele não conseguiu me passar valores. Mas quando a gente olha na unidade, a gente consegue ver um valor maior, mas quando a gente vai para o quantitativo de acúmulo, a gente vê a questão da redução que a gente consome aí também, né? E aí, feito essa fase aí, eu esqueci de abordar, que a gente é um hospital privado, que a gente é mantido por plano de saúde, a gente não pode fazer uma mudança em nosso processo antes que a gente negocie isso também com a operadora, né? Então, a gente faz alguns relatórios, chamamos a auditora também para essa negociação, demonstramos isso para a auditoria, onde, para o convênio, foi bem mais viável, pensando que aqui ele pagava por unidade, e aqui
a gente fez o rateio, né, de divisão proporcional por cirurgia. E aí conseguiu demonstrar, como a Olivia trouxe aí várias evidências científicas, demonstrando essas boas práticas aí, o quanto isso é favorável para o paciente, como pensando na cadeia financeira também. Então, a gente consegue ver. Esse aqui é um indicador da taxa de infecção por sítio cirúrgico que a gente tem aqui. E aí, quando eu montei, a Lívia trouxe essa fala que a gente só consegue afirmar se tem um impacto se a gente tiver alguns fatores que a gente consiga controlar, como a questão da qualidade da água, né? Então, a gente também tem aqui o controle de pontos da qualidade da água, onde o centro cirúrgico, ele é um serviço monitorado. Então, essa aqui é a nossa meta, a média anual, 0,85 em 2019, quando eu ainda usava escova, então eu tive uma redução significativa. Deixa eu só tentar tirar daqui. Eu venho para 0,74 ao ano, né? Então eu saio de 0,85 e venho para 0,84. Eu trago esse indicador, que ele é um indicador muito importante para a gente, como instituição, porque é aquele paciente que entrou para fazer uma cirurgia planejada, uma cirurgia limpa, e ele saiu e, por algum momento, por algum motivo, que tem a contribuição da higiene das mãos, ele foi contaminado nesse processo cirúrgico. Então, isso para a gente também foi muito, teve um resultado muito positivo, que a gente conseguiu ver aí uma redução bem significante dentro desse contexto. A questão financeira foi o que eu falei agora há pouco também, mas a gente hoje tem conhecimento que isso teve um impacto financeiro muito grande, e para o resíduo nem se discute, como eu já demonstrei anteriormente. Então, aqui foi uma experiência nossa, que a gente... quando a gente fala desse impacto da geração de resíduos, a gente fala aí da redução de resíduo, redução do consumo de água, que inclusive a Olivia traz também na discussão dela a experiência da médica lá, e realmente essa é uma realidade. Consumo de energia, porque na sua grande maioria, em alguns serviços, as torneiras elas são automáticas, né? Então preciso ter conexão de energia. E o maior ganhador também, além do meio ambiente, é a segurança do colaborador e a segurança do paciente também dentro desse contexto, né? E a questão financeira, a saúde financeira também da instituição. Então, essa foi a nossa experiência dentro dessa substituição. Não tivemos muito comportamentos negativos, eu posso dizer, da equipe assistencial, muito menos da equipe médica. Hoje o nosso corpo assistencial, ele é um corpo jovem, né? Então, estão em formação, então a residência, ela propõe isso também, esse movimento de mudança. Então, foi algo, assim, bem satisfatório. Depois disso, a gente também substituiu outro, por exemplo, o álcool. Hoje a gente já não usa mais álcool, a gente usa o lenço, né? Então, um benefício foi movimentando e mostrando, né, para os nossos diretores, para o financeiro, para o diretor-geral, o impacto que isso dá no financeiro, que é o primeiro impacto que a gente tem que movimentar eles, depois na cadeia da assistência do paciente, e aí automaticamente reflete na questão da sustentabilidade ambiental. Então, era essa a minha experiência. Obrigado pelo convite, Simária, e eu estou à disposição aqui para perguntas, dúvidas e demais. Obrigada, Israel. Acho que você trouxe, né, na prática, o resultado desse processo, né, tanto na questão de geração de resíduos, quanto na questão de aumento de produtividade, e aí, né, em relação à questão ali do impacto né, das infecções, da taxa de infecção, a gente também deve levar em conta os antibióticos que são utilizados por esses pacientes, né? Então, não é só um número de reduziu ali, né, de 0,86 por 0,74. Se a gente for fazer ali uma variação, é pequeno, né? Mas
quando você olha todo o processo de tratamento desses pacientes que têm essas infecções, e aí tem uso de antibiótico, né, o tempo de permanência deles também dentro da instituição, então isso dá mais rotatividade até de leitos, né, de separados aí para procedimentos cirúrgicos, então isso é bem positivo. Eu queria chamar, então, a Olívia, a Lídia, né, que está aqui presente, e deixar aberto, né, a fala para quem tiver alguma dúvida, quiser contar um pouco da história da instituição, se a instituição já utiliza também a solução hidroalcoólica ou não, e até mesmo o que nós, né, podemos contribuir com essas instituições que possam estar pensando, né, e ter motivado, depois dessa nossa fala, pensar nesse processo, né, porque quando a gente deixa de utilizar as escovas aí, né, ou esponjas, a gente também está deixando de gerar resíduos plásticos, né, porque a esponja também está dentro de uma categoria de um tipo de plástico. E é uma discussão que está muito ampla e muito forte dentro do nosso processo aqui de gestão de saúde, e dentro do próprio PHS também. Então, eu deixo aberto, Lídia, se você quiser fazer algum comentário também, e alguém mais quiser participar, está aberta a fala para todos. Monique, pode liberar o microfone? Pronto, vê se você consegue desbloquear agora, Lídia. Sim, consegui. Então, eu peço desculpas porque eu entrei realmente no finzinho do evento de hoje. Eu estava participando do outro evento que é sobre uma discussão sobre produtos químicos, né? Um tratado global de produtos químicos, que é muito importante que o PHS também participe, e entendendo que esse trabalho que a Ismara está trazendo e que nós estamos discutindo, ele também faz parte dessa questão do químico, né? Quando nós descartamos a buchinha no resíduo comum, por mais que a gente saiba que ela não tem um grande risco, é um químico que está sendo descartado, né? E em grande quantidade ele sim pode ter algum impacto. Então, acho que é perfeita essa discussão. Mara, você me diga que você gravou, porque eu quero ouvir o que a Olívia falou. Obrigada. Então, é muito importante isso. Eu acho que é bom a gente disponibilizar. E, assim, parabéns, Israel, né, pelo seu exemplo aqui. Eu acho que a gente só tem a ganhar com esses depoimentos, porque a gente vê que é possível fazer. E é possível fazer tendo um controle também, conseguindo mostrar como estava antes, como que conseguiu reduzir o impacto nas infecções, é importantíssimo, assim como a Simara falou, que pode... Claro que tem outras ações que também levaram a isso, mas, de repente, só a ação de eu trocar um degermante por outro e trazer todo mundo para essa vibe, né, de entender como usar, de ter o cuidado, isso pode ter impactado em outras práticas não estavam muito adequadas. Então, é um processo circular, né? Então, quero só deixar aqui o parabéns para vocês todos e estou aqui ansiosa por ouvir um pouco mais da Olívia também, se alguém tiver alguma pergunta. Eu acho que tem alguém no chat. Sim, teve uma pergunta do Gustavo. Ele colocou se teve aumento do custo para a troca da escova, né, da escova para a solução. O Israel, ele comentou que ele não tem a rúbrica, né, mas que quando você olha na questão de procedimento do conjunto de utilização, o custo de utilizar a solução alcoólica é menor do que o custo de utilizar as escovas para esse procedimento. Então, se o Israel quiser complementar um pouco mais sobre isso, e até a Olívia também, se ela tiver esses números, tiver essa informação, seria legal compartilhar também isso com a gente.
Gustavo, obrigada pela pergunta. Eu, basicamente, não tenho esses números para te mostrar, mas se você está pretendendo fazer essa discussão para troca, eu sugiro você utilizar compressa, o valor da esponjinha como fator direto, então a esponja, a compressa que ele vai usar, e aí você vai depois para o indireto. Eu sei que você não vai conseguir, provavelmente, né, não sei você da sua realidade, falar sobre os indiretos, que é o consumo e o tempo, mas eu acho que só com esses aqui você já consegue. Tem um estudo de um pessoal de Curitiba, Porto Alegre, que é Adão, e uma outra infecto também, que eu posso depois compartilhar com vocês, que eles demonstram de fato, e em estudo, a economia. Então, eu acho que talvez você também, além de fazer isso na tua realidade local, pegar esses estudos e demonstrar o quanto as pessoas conseguiram ali economizar. Mas de uma forma clara e objetiva, eu não tenho esses números aqui para te mostrar na minha instituição. Olívia, se você puder passar esse estudo para a Cimara, seria importantíssimo para nós, porque nós temos o grupo, né, do desafio de resíduos, ou mesmo só esse grupo aqui, que a Cimara tem o contato de todos que fizeram a inscrição, e pode ser disponibilizado. Inclusive, eu ia dizer que a gravação desse encontro hoje, ele pode ser utilizado como base para outros hospitais conseguirem trazer, de repente, uma reunião da sua comissão de resíduos, porque não é sempre que a gente consegue parar, né, para poder participar, os horários não batem, então a gente utilizar esse material belíssimo e conseguir levar para as pessoas terem insights de como fazer no seu hospital. Então, se você puder passar esse documento para a Cimara, facilita para a gente também. Tá? Obrigada. Faço sim. Já estou aqui procurando até para passar, porque ele foi feito em 2014. Foi a Maria Esté, o Adão, a Maria Esté de Curitiba. Adão, não, achei que Adão acho que está assim nesse estudo. Eu vou passar até o linkzinho aqui já, que acha no chat bem rápido, ó. Se a gente botar aqui, essa publicação aí. É de 2014, ele não é um estudo nem tão recente, mas assim, eles foram bem pioneiros na questão disso, e eles trazem a questão de desfecho em relação a custo também. Sim, muito obrigada, Olivia. E é porque, assim, eu acho que, né, essa discussão da utilização da solução hidroalcoólica, né, versus né, a técnica de degermação aí pelas esponjas, ela já é uma discussão que já tem uma trajetória, né? Ela não é nova, mas é aquilo, né? Como essa pesquisa aqui, apesar da gente ter uma amostragem pequena, né, de só 19 instituições, mas o uso das escovas ainda prevalecem, né? Então a gente vê que a gente ainda está com um atraso nesse processo aí de avaliação, tanto do impacto ambiental, da questão das substâncias químicas, até dentro da própria também aplicação dos critérios de segurança do paciente, porque se a gente tem um procedimento que traz mais, que já está comprovado que tem uma maior eficácia do que o uso, né, das escovas, então, né, relacionada à questão da infecção hospitalar, né, do sítio cirúrgico e tal, por que não fazer isso, né? Então acho que esse é um processo assim que está sendo, né, interessante e legal a gente trazer para a discussão dessas instituições que estão dentro do PHS, que é você olhar a esfera da sustentabilidade mesmo, né? E nesse complexo todo, né? Que é o que o Israel trouxe, a questão do resíduo, a questão do consumo de água, a questão, né, dos custos, e aí você entra na questão de utilizações de antibióticos, que aí vai para os produtos farmacêuticos, né? Então, são várias frentes que você consegue atingir fazendo essa pequena mudança,
né? Não é tão simples, né? A gente sabe, dentro do pessoal que participou da pesquisa e dentro das reuniões, eu tive, né, feedback de pessoas de que, no primeiro momento, né, teve uma certa resistência ali dos cirurgiões mais antigos, e aí tem umas instituições que deixam a esponja como um backup, né, que caso apareça algum cirurgião que não queira utilizar a solução hidroalcoólica e prefere utilizar as escovinhas que fica disponível, mas muitas delas nem são utilizadas, então é algo também que tem que se pensar, porque querendo ou não é um produto que vence. Então, se não há consumo, o porquê de deixar, né, como uma alternativa e não mudar a conduta, né, transformar esse profissional que ainda é resistente à adoção desse procedimento. Israel, quer complementar em relação à questão dos custos? Posso sim. A gente olha valor unitário, nem se compara, né? Você comprar a solução para a escovinha, porque a escovinha vai ser, digamos, 2 e pouco, 3, e a substância alcoólica vai ser bem superior a isso. Mas quando você faz toda uma conta, um cálculo, na verdade, de consumo, de rateio, você consegue enxergar o benefício disso, foi o que a gente fez, né? Então, a gente trouxe primeiro uma amostra, fizemos um piloto, para depois discutir junto da comissão, e sendo acompanhado para depois discutir com o comercial e com o pessoal dos suprimentos, né, o pessoal que compra. E aí, no final, a gente consegue enxergar, como eu demonstrei, um daquele que é o padrão que a gente usa aqui, ele dá em média para 30 dias. Se 30 dias eu faço, sei lá, 300 cirurgias em uma sala, olha o quanto eu ganho, falando financeiramente, né, em números. Então, além do que a colega colocou aí, eu nem trouxe a questão da gases, né, olhar gases e olhar esse número como inteiro, não olhar como algo pontual, né, porque o serviço financeiro, eles são muito cifrão, eles batem o olho, eles olham no cifrão. E aí, quando você pega esses números e transforma em informação, e aí eu acho que fica mais fácil a gente ganhar o jogo, né, virar o jogo, né, demonstrar tudo isso, ó, como você acabou de colocar, Elcimara, quanto tempo esse paciente vai ficar aqui internado? Os hospitais privados, eles trabalham com giro de leito, né? Então, o paciente entra, ele já tem uma previsão de quando é a alta dele, porque eu tenho um mapa cirúrgico que já está agendado, enfim, tem toda uma logística dentro desse conjunto. E quando você começa a demonstrar isso, isso é mais uma das ações para evitar e diminuir as infecções dentro do seu serviço, né? As instituições, principalmente as instituições que têm selo de qualidade, eles se preocupam muito com essa imagem, né, de infecção e tudo mais. Então, a gente tem conseguido muitas coisas aqui junto à comissão de padronização dentro desse sentido, né? A gente pega, analisa, leva a problemática, discute, traz os fornecedores parceiros, faz teste, depois que a gente tem resultados consolidados, a gente leva para a mesa de discussão para fazer aí fechamentos e outros. E aquilo que eu falei, com isso a gente já hoje não tem mais o álcool para limpar a bancada, a gente tem aquele lenço, a gente não tem mais o álcool que faz lá a asepsia do paciente antes de limpar o tecido para fazer a medicação ou tirar sangue, a gente já usa também aquele lencinho, então tudo isso só foi gerando a importância desse ganho, né? Mas para isso, realmente, a gente precisa se debruçar, fazer estudo, pegar referências, como a colega acabou de postar aí, e aí demonstrar para eles, né? Transformar os números, que eu sempre costumo dizer isso, em resultados, em referências, enfim. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que seria legal, Israel, eu ou Olivia responder, ou os dois fazerem as suas colocações, que é a Jéssica, do Hospital Pequeno Príncipe. Ela perguntou se vocês tiveram algum parecer favorável da vigilância sanitária quanto à utilização das soluções hidroalcoólicas. E ela colocou, porque o projeto com o quantitativo de lavatórios do centro cirúrgico é aprovado pela vigilância sanitária, pois entendem que serão utilizadas as escovas de degermação. Vocês fizeram alguma consulta à vigilância sanitária para
para fazer esse processo? A gente recebe fiscalização contínua, né? Todo ano a gente recebe fiscalização. E nesse período da troca, a gente estava passando por visita deles. Como que eles foram surpreendidos pela nossa tecnologia, e aí a fiscal, ela questionou. Foi tanto que teve maior confusão, a gente teve que mandar relatório, comprovação. A própria norma deles, que eles publicam, há uma contradição. E aí depois eles voltaram meio para se desculpar, entender o que a gente estava fazendo, estava dentro do acordo. Então, quando a gente fala do lavatório, que eu fiz a colocação da disposição para esses pacientes, a gente cumpriu meio que a mesma técnica do dimensionamento para cada sala, né? Colocamos dispositivos, né, além do que a legislação preconiza, para ficar à disposição do uso da equipe assistencial. Mas a gente teve esse contratempo com a vigilância em saúde, né? Eles vieram fiscalizar e questionaram por que a gente estava usando esse tipo de solução e não a escovinha. E aí, na época, tinha trocado a gestão do serviço também, ela teve meio que... E eles fazem aquelas visitas assim, muito... E aí, depois, a gente entrou com justificativo, e eles voltaram, meio que se desculparam, entenderam que a gente estava seguindo, trazendo tecnologia para a saúde, e aí ficou tudo... No início, eles ficaram meio que apreensivos com o que a gente estava fazendo. Olívia, tem alguma experiência nesse sentido? Não, a nossa composição de lavatório, ela permanece igual, a gente segue a legislação, né, o que está na RDC 50, a gente segue mesmo, até porque aqui a gente faz um processo muito educativo, que é, o nosso corpo de cirurgiões, ele é aberto, então, caso o cirurgião, ele queira fazer o processo com preparo de esponja, ele pode fazer, a gente só não deixa disponível próximo. Então, fica na farmácia satélite, a gente burocratiza a coisa para que ele faça a opção do álcool. Então, a gente faz uma burocratização, a gente não entra... Hoje, a gente não tem esse problema, mas no início de colocar solução alcoólica, eles tiveram muito problemas. Então, a gente não tira, os lavatórios continuam iguais, a nossa orientação ainda é que ele lave as mãos com higiene básica, né? Porque entende-se que existe uma contradição em relação à norma, na realidade... Estados Unidos fala que você tem que lavar as mãos para tirar a forma esfarelada do micro-organismo. E depois você vai para o álcool, porque o álcool, teoricamente, não teria efetividade para a forma esfarelada. Mas aí a gente então orienta uma higiene básica, não é o preparo cirúrgico, os lavatórios continuam iguais, o cirurgião, ele tem sim a opção, caso ele queira fazer o processo de preparo, a gente burocratiza e ele vai lá e busca a escova. Mas não muda do ponto de vista de lavatório. Então, a gente não tem problema com a fiscalização, porque quando ela chega, ela vê o lavatório. Tá, teve a Lídia colocou uma pergunta acho que seria para o Israel, né? Se chegaram a retirar completamente os lavatórios. Não, os lavatórios lá também. A gente segue a mesma orientação que a colega colocou, primeiro momento. Só que a gente não dá essa opção deles, mesmo a gente tendo farmácia satélite, dá a opção para eles higienizar. A gente freia mais um pouquinho. Tá lá o lavatório, continua, só que não utiliza mais a escovinha, né? Tem o degermante lá para eles fazerem a primeira higiene das mãos. Sim, ótimo. Acho que isso é bem importante. Acho que nesse segundo encontro também está ficando bem claro para a gente essas questões da fiscalização do setor público, né, das vigilâncias. Então, no primeiro encontro com luva, foi levantado essa questão de questionamento da vigilância, do descarte de luvas sem, né, agente biológico ali no resíduo comum, que tem alguns lugares que tem uma contraversão e um contradiz a legislação e a vigilância vai lá e questiona e tal. Então, acho que está ficando bem claro para a gente também essas dificuldades operacionais que as instituições encontram, né? E aí vem um trabalho a mais, que é você fazer justificativa para convencer um órgão fiscalizador daquele procedimento novo que você está adotando, né? Esse é um grande desafio, né? Não é só fazer o gerenciamento de resíduos, né? Então, o desafio ainda tem esse complementar.
Mas, né, dentro desse grupo, eu acho que isso vem contribuir bastante para essas instituições que têm essa vivência de como eles podem, né, fazer esse contato com né, as vigilâncias, como eles podem apresentar essas justificativas, os embasamentos técnicos que a gente está trazendo. Então, a proposta do encontro é justamente trazer pessoas técnicas para poder fazer uma qualificação maior, né, dos profissionais que estão aí fazendo essa e está na frente, né, dessa gestão de resíduos, né, e qualificar esses profissionais e dar subsídios técnicos para que eles consigam questionar, consigam se justificar, consigam apresentar novas propostas e novas soluções. Então, esse também é um ponto que, né, motivador para a gente fazer essa discussão. Tinha uma outra questão aqui. Pode falar, Lídia. Só para a gente fechar esse assunto dos lavatórios, a Jéssica colocou ali uma coisa interessante também, que ela também tinha essa dúvida, que deveria manter os lavatórios, mesmo porque se as torneiras não são utilizadas frequentemente, ela pode ter aí um risco de proliferação de bactérias. Eu acho que isso é importante, aproveitar a Olivia aqui, né, nesse sentido. O lavatório para limpeza e higienização inicial das mãos, ele tem que ter. Agora, talvez ele possa ser redimensionado, mas né, eu acho que tem que ser bem visto isso que a Olivia colocou, cuidar do uso das torneiras, se elas vão ser realmente utilizadas, se ela não fica muito tempo sem usar, e aí, de repente, se usa uma água que está ali parada no cano, digamos, né? Porque por causa dessa falta de uso. Então, acho que ela colocou também uma situação que mas como vocês disseram que não mudou em nada, para mim está resolvido, assim. Para mim, ela não vai ficar parada, porque eu preciso fazer a primeira higienização. Então, a princípio, o dimensionamento acaba sendo o mesmo. Só para fechar, desculpa te interromper, mas pode continuar. Não, imagina. Deixa eu só fazer uma colocação do ponto de vista técnico. É até bom que mantenha, porque embora a gente não faça a desgermação mais das mãos, a gente faz a lavagem básica. Se a gente parar para pensar, recente, na realidade, o Shea, junto com o EIPIC, ele publicou o Guia de Higiene de Mãos no finalzinho de 2022. E ele coloca como alta evidência justamente a preocupação de Jéssica, que são as torneiras serem feitas a limpeza e desinfecção diária quando a gente vai para a higiene de mãos. Porque qual é o grande problema? Quando a torneira a gente não tem certeza, né? A água não tem certeza. E se a pia ela for uma pia rasa, ela gera ali micropartículas que contaminam novamente a mão. Então, se você tem um lavatório, que é um lavatório que é preconizado dentro do centro cirúrgico, você está dizendo para o cirurgião, lave as mãos ali, o risco diminui, porque a pia é grande, a lavatória é grande, o risco é menor de fazer esse retorno de água. Então, assim, do ponto de vista técnico, é melhor que mantenha. Então, a gente até prefere falar, higieniza as mãos, mas higieniza lá no lavatório. Muito bom. A Beatriz fez uma pergunta. Beatriz, você quer abrir o microfone para você comentar sobre a sua pergunta que ela colocou aqui? Já fizemos as substituições da esponja para a antisepsia pré-operatória das mãos. Porém, a degermação do local a ser realizado o procedimento cirúrgico do paciente ainda é realizado com a esponja. Gostaria de saber como é realizado ou sugestões. Eu não consegui compreender muito bem o questionamento. Então, se você... O que acontece? A gente usa a esponja para fazer o preparo das mãos e também usa para fazer o preparo da pele, para iniciar a incisão. Nesse sentido, Beatriz, a gente continua ainda com essa rotina. Por quê? O que acontece? A gente tem muito gram-positivo em pele. Então, usar a clorexidina é interessante, porque a gente viu que ela é excelente e tem efeito residual. Então, para o processo de pré-operatório, ele continua a recomendação da clorexidina alcoólica. Então, você faz a degermante para limpeza e a alcoólica que vai fazer aquele efeito devastador naquela pele ali de limpar e ter o efeito da clorexidina no momento do cirurgião que está fazendo o procedimento. Então, esse processo
não está em discussão por hora, porque ele continua. O que a gente realmente quer substituir do processo pré-operatório das mãos. Aí lembra que nesse você não usa água, né? Tipo, mas realmente essa recomendação continua. Tá, obrigada, Olivia. De nada. É que tava tudo aqui, degermação local, mas é a área cirúrgica do paciente, né? Então, a pele onde será feita a incisão. Muito obrigada, gente. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Foi, assim, maravilhoso, né? O nosso encontro, ter tido a presença da Olivia, a presença do Israel e a Lídia também aqui com a gente, como representante aí do grupo do conselho, do PHS e também da diretoria. O Vital tinha um outro compromisso no mesmo horário, então não pôde participar e estar aqui com a gente. Mas passando, né, os avisos finais, então, para quem ainda não aderiu ao desafio compras, como vocês viram, muita coisa está relacionado a compras, a critério de compras. Então, eu sugiro que vocês acessem a plataforma do PHS, do desafio de compras, dá uma olhada, né? Nesse primeiro momento, é um formulário de autoavaliação. Então, tem lá todas as informações e façam a adesão. Do desafio de resíduos, quem ainda não reportou os dados, faça um pedido para que vocês reportem os dados, que a gente estendeu aí o prazo até dia 15 de setembro, né? Então, para o desafio de resíduos, desafio de compras, o desafio de clima e também o desafio de energia. O nosso seminário dos hospitais saudáveis está agendado para acontecer do dia 13 e 14 de novembro, aqui em São Paulo, de forma presencial, né? Depois aí de 3 anos, né, online. Então, aí a gente retornaremos ao seminário presencial este ano. Muita coisa boa está sendo construído, né, para poder apresentar para vocês. Então, eu agradeço, né, a participação de todos vocês, a colaboração e também né, ali dentro do grupo de WhatsApp, que vocês têm participado bastante.